Enquanto nós pensamos, vamos ver essa brisa aqui, filosóficazinha. Vai, vamos ver isso aqui. Enquanto eu penso e como. Falei que eu não ia assistir reacts longos, mas eu vou sim. Hoje eu tô preguiçosa. Tá? Eu não dormi direito. Tô preguicinhas. Hoje eu tô preguicinhas. Pera, esse aí tem gatilho de Suis. Esse é o episódio de Rick and Morty? Não, mas peraí, gatilho de quê? O episódio de Rick and Morty que me ensinou sobre ética. Sim, nada pesado, mas acho bom avisar. Ó, gente, tem gatilho aí de depressão, tá? Aparentemente, esse vídeo. Então, se você não quer. Se você é sensível e pode entrar numa pira ruim com esses assuntos de ética, de não sei, de depressão, de suicídios, estamos avisando aí. Olá rapaziada, hoje a gente vai falar de um episódio de Rick and Morty onde coisas bizarras acontecem. Ele tem uma premissa extremamente caótica e já é bom começar avisando que esse episódio brinca com temas que podem ser bem pesados para algumas pessoas e podem dar diversos gatilhos em você que está assistindo. Então se você for uma pessoa sensível, eu recomendo que você nem assistir, porque realmente o negócio aqui vai fundo, até porque se não fosse fundo eu nem estaria fazendo ver. Esse episódio fala muito sobre ética, vida, morte, governo e agora sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Rick servindo um monte de espaguete para toda a família. E já começa bem comum quando a gente vê que tá todo mundo absurdamente feliz. Essa família nem sempre tá feliz desse jeito. Isso causa um estranhamento logo de cara. E em seguida o Rick vai pegar mais espaguete. E o Morty vai atrás. Daí a gente descobre que todo aquele prato delicioso tá saindo na verdade de uma pessoa morta. Isso é bem explícito, é literalmente um torso aberto com espaguete dentro e aparentemente o melhor espaguete do mundo. E eu não gosto de espaguete, então provavelmente nem ia ligar pra isso aí. E quando o Morty vê aquilo, fica completamente maluco e em choque, dizendo que com o Rick as coisas sempre são complicadas e se perguntando por que aquilo não podia ser só um simples espaguete. Em seguida, vemos que eles estão sobrevoando sobre um outro planeta, onde os habitantes dele se parecem muito com nós humanos. E é agora que vem a bomba. Lembra quando eu falei que esse episódio mexia com coisas pesadas? Então, é porque as pessoas que cometem suicídio nesse planeta viram espaguetes. Literalmente, só as pessoas que cometem suicídio, as que morrem de causas naturais, elas ficam podres por dentro normalmente. O Rick comprova isso pro Morty, levando ele para um necrotério, mostrando o corpo de vítimas de e acidentes e pessoas que cometeram o famoso mandar a si mesmo para o céu. E tem toda uma explicação meio científica que o Rick dá para isso acontecer com essas pessoas, mas de qualquer forma já não faz sentido nenhum no mundo real, né? Então não tem pra que eu falar aqui. O maninho chega naquele lugar e vê os dois provando e diz que vai chamar a polícia. Logo o Rick usa uma daquelas máquinas de apagar memória que tem nos Homens de Preto, mas ele acaba usando em si mesmo, o que faz o Morty ter que usar a boa e velha tática da pistola. Isso resolve tudo. Essa cena serviu pro episódio nos mostrar que os habitantes daquele planeta não sabem o que é o espaguete. E o Morty fica muito triste de ter esse tempo todo se alimentado pela morte de seres sencientes de outro planeta e pede pro Rick falar o nome de todo mundo que eles comeram, o que é uma ação inútil, tendo em vista que isso só vai aumentar a carga sentimental e talvez aumente até a culpa. Mas será que aumenta a culpa mesmo? Afinal de contas, essas pessoas se suicidam. E o que nós, humanos, fazemos é nos alimentarmos de seres que morreram. Porém, temos um código de ética que praticamente a raça inteira da humanidade segue, ou deveria seguir, que é de não cometer canibalismo. É aí que entra a pergunta pra você. Você comeria o espaguete que brotou dentro de um ser humano que se... Essa foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu tava vendo esse episódio e foi uma das coisas principais que me fizeram criar esse roteiro. E pra falar a verdade, de primeira vista eu não vi tanto problema em comer esse espaguete. Eu acho que seria até natural dos seres humanos aproveitar algo que tá bom e que já veio pronto. O problema é que seguimos o código de respeitar as vontades do morto. Logo, é antiético comer um morto que não quer ser comido e não deu permissão pra isso. O
O que torna essa decisão difícil é justamente imaginar que essa pessoa que se matou tinha uma consciência, uma ciência e uma vida onde criou laços com centenas de outras pessoas. Mas a maioria de nós acaba não se importando muito quando esse alimento vem de um animal em cativeiro, que sofre maus tratos e sendo tratados de uma forma cruel até para os humanos mais cruéis. Então a diferença substancial entre as duas situações é sentir empatia por essa pessoa que se e vai ser consumida. O episódio continua e a gente vê que o Mori exige um velório de uma pessoa que ele comeu, e falando assim fica até estranho, mas foi isso que aconteceu. Nesse velório, nenhum familiar da vítima quer falar sobre a vítima, então o Mori se intromete e resolve dar uma de sincerão na frente de todo mundo, falando pra geral ali que ele comeu o cara que se matou. Eu só achei errado ninguém saber disso, mas ele era delicioso, espero que ajude a consertar as coisas. Claramente isso não pegou muito bem, todo mundo ali ficou com aquele olhar de julgamento bem pesado, afinal de contas, canibalismo é crime. E por mais que essas pessoas não sejam de fato humanas, elas têm uma aparência bem similar a nós. Pensar que esses seres são alienígenas, mas não humanos, faz a gente pensar que tudo fica um pouco mais suportável, porque eles não são humanos. Logo, não seria considerado canibalismo. E essa é uma das justificativas que a gente pode usar algum dia, caso algum alienígena venha pra cá e a gente resolva comer ele, devorar ele. Nosso cérebro é uma máquina de criar justificativa. Logo depois disso, eles voltam pra casa e o Mori decide contar pra todo mundo a verdade. Essa é uma das melhores cenas do episódio. Também deveria ser apontado pro Mori que não é legal ser dedutor. Elas eram deliciosas. Continua comendo. Agora eu não consigo. E todo mundo ali agradece ao Mori por ter contado a verdade em certa medida, mas em outra medida eles também ficam irritados, porque gostavam muito do espaguete e não queriam perder aquela experiência. É a famosa frase de que a ignorância é uma bênção. E aqui se encaixa perfeitamente, porque se não soubessem, continuariam felizes por meio dos sentidos e não carregariam essa culpa desnecessária. Isso é algo que acontece na vida de várias pessoas que fazem merdas. Para não viverem recheadas de culpa, elas tentam ignorar o que elas fizeram, fingindo que aquilo nunca existiu. É como uma velha máxima de um cara chamado Viktor Frankl. O homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. E como no episódio, eles são empurrados pela vontade natural de comer um delicioso espaguete de gente que lhes dá muito prazer toda semana, mas são puxados pelo valor de que é horrível comer gente no geral. E isso é um fator criado culturalmente. Mesmo que eles só desejem satisfazer seus desejos, aquele valor continua martelando na cabeça deles. Mas esse dilema só faz sentido em casos específicos. Oi, porque Pedro. na verdade, como disse Albert Einstein, que você deve conhecer, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. E é por isso que eu sempre incentivo vocês a buscarem conhecimento, não só na filosofia, mas estudando diversos assuntos sempre. Sempre compartilhei com vocês nos vídeos meus estudos sobre filosofia, que é algo que me faz bem, tanto que hoje eu transformei isso no meu trabalho, né? Porém, nem sempre eu tive acesso a esse conhecimento, principalmente pela minha rotina que não me permitia ter a liberdade de encaixar um curso presencial nela. Por isso, eu sempre fui mais da turma de estudar online. Por isso que eu recomendo pra vocês a EBAC, a Escola Britânica de Artes, e na semana do dia 19 ao dia 26 estão com a promoção de Black Friday, que vai ser a promoção com os melhores preços que a EBAC já disponibilizou. Além disso, se você usar o meu cupom Hamlet Garante, vocês também conseguem R$200 de desconto em qualquer... Acho que o medo puxa mais que os valores. As pessoas têm medo de fazer coisas erradas pelas consequências. Mas ética é meio que isso, né? Na verdade, moral seria meio isso, né? Se eu não me engano. Tipo, é aquilo, né? O que é considerado... Como é que se fala? O que é considerado, tipo, moral e ético depende muito da sociedade atual e de outras coisas, né? Não são valores nossos. Por exemplo, antigamente era moral, né? Sei lá, queimar mulheres numa fogueira, né? Tipo assim, porque todo mundo achava certo, né? Mas assim, devia ter aquela pessoa que pensa, não, porra, isso aqui não é certo. Mas não tinha coragem de falar pelo medo, né? Entra assim, nisso mesmo, Hannah, no medo, né? O medo do que a sociedade vai pensar, porque tem algo já estabelecido, né? Existe uma lei de ética atual, né? Tipo, que vai mudando, mas é isso, né? Que é social. Oi, cu raspado. Toda vez que a Ego abre live, eu ando até a cidade vizinha pra pegar a internet e assistir a live. Caralho.
Porra, não tem internet na sua cidade? 50 cursos, sendo eles desde audiovisual, que é algo que vocês sempre me perguntam por onde começar, a história da arte. Esse que eu já vou também vai do seu cast de 9 aos promocionais possíveis desse ponto de vista moral. Mas agora, voltando pro Rick e Morty, o Morty fez a coisa certa desse ponto de vista moral, mas ele fez a coisa errada do ponto de vista dos instintos que naturalmente empurram as pessoas para fazer coisas que vão contra a moral desenvolvida, pelo menos nesse caso. A gente já pensou sobre largar tudo e se juntar à metade do país? Não, só tô falando, eles podem fazer mais coisas. Essa frase me pegou muito quando o Jerry falou, e foi até impressionante ver um personagem que é considerado burro falando isso. Mas acho que foi proposital justamente por ele ser burro. Também porque as falas dele dão a entender que ele não se incomoda verdadeiramente daquela comida de pessoas que se... O que ele propôs aqui foi justamente largar toda a ética e moral na qual eles acreditam e ir pro lado que justifica os instintos de maneira desenfreada. Essa justificativa e justificação dos instintos pode acabar dando razão pro fascismo, que usa muito da violência para machucar quem pensa diferente. Esse uso da violência é justificado de maneira quase irracional. Se até a violência é justificada, então o que mais não vai ser? Naquela mesma noite, o Morty é convidado para ir até o planeta das pessoas que viram o espaguete e ele fala diretamente com o presidente de lá. Isso porque durante o discurso do funeral, ele foi gravado e acabou virando uma espécie de celebridade no país. Isso é mostrado de maneira implícita no episódio. E pro governo ver se aquilo era real, aquilo que ele tava falando no vídeo, ele serve um espaguete pro Morty e oferece um cargo de embaixador entre os mundos. Ele fica meio confuso de aceitar aquilo e diz que foi ao funeral por culpa, ao que o cara responde que ele se sentiu culpado porque não tinha permissão para comer aquele espaguete daquela pessoa morta. E para resolver esse probleminha, essas pessoas passam um vídeo do espaguete que ele comeu, que veio de uma pessoa que deu permissão para que ele comesse o espaguete, no caso. Ele disse que aquilo ajudou a descer melhor. Ou seja, o grande problema para ele até agora era comer espaguete sem a permissão da pessoa que se estupou. E aí eu te pergunto uma coisa: se os mortos, antes de morrerem, deixassem um papel assinado falando que permitiriam o consumo de sua carne após a morte, você comeria? Será que a única coisa que impede geral de estar sendo canibal agora é simplesmente uma permissão? Bom, eu acredito que talvez, e caso isso fosse possível, acredito que nós teríamos consequências bem semelhantes ao que acontece nesse episódio, mais pra frente. Talvez seja hora de conceder às pessoas o direito de morrer e serem deliciosas. Você já deve ter imaginado o que acontece a seguir, que foi esse governo transformando isso em um mercado intergaláctico. O espaguete que vem dessas pessoas agora são enlatados e vendidos de forma comum. Eles vêm até com um videozinho em holograma pra mostrar quem era aquela pessoa em vida. E nesse exemplo que o episódio nos mostra, o cara era um serial killer com diversos crimes nas costas e o suicídio dele agora tem um sentido, que é pagar pelos seus crimes. Ou seja, além de comercializarem espaguete de suicídio, eles facilitaram a pena de morte e o direito de eutanásia para as pessoas. Mas perceba como tudo isso foi construído primeiramente em volta de um mercado. A primeira coisa necessária foi a ideia de que teria uma demanda por esse produto. E a partir disso, várias outras políticas foram sendo liberadas e facilitadas. Isso faz a gente pensar em ideias absurdas. Por exemplo, se a carne humana fosse liberada para o consumo, talvez fosse facilitado a pena de morte e o direito de eutanásia. E essa carne começaria a circular com mais frequência, com várias outras políticas facilitadas, só porque mercados iriam querer lucrar mais em cima disso. Ou seja, quando a morte é lucrativa para alguém, pode ter certeza que alguma política vai estar facilitando essa morte, como é mostrado também no episódio da Cidadela. Eu também já fiz vídeo aqui no canal. E essa é uma crítica à mentalidade capitalista que transforma a morte em forma de lucro, alienando a vida de forma literal. Ao mesmo tempo que a gente pode encarar isso como um argumento a favor do mercado, porque ele facilita a entrada de novas políticas na vida dos seres humanos. A gente continua e o Rick e o Morty voltam pro planeta e vemos que ele tá lá completamente destruído, a desigualdade e a pobreza aumentaram demais, enquanto os anúncios sobre espaguete também aumentaram. E mais do que isso, começaram a aparecer anúncios desincentivando a procura por saúde mental. Os lugares foram todos adaptados para pessoas fazerem aquilo, e a TV estava recheada de reality shows que mexiam com a autoestima e a mentalidade do telespectador. Ou seja, o que estava acontecendo era o governo e as empresas incentivando as pessoas a matar a si mesmas. Nossa, mano, eu sou um assassino. Ah, não, Morty, o que você fez foi muito mais indireto. Olha, realmente o Morty não matou ninguém propriamente, mas ele tem culpa em tudo que tá acontecendo? Eu imagino que sim. É como uma empresa do Uma Vez Hildo no Lorax. Ele não matou
animais diretamente, mas ele tirou as árvores que os sustentavam. A verdadeira questão é, existe mercado ético? A indústria da carne tem o sofrimento animal e desmatamento para a criação de gado. Os vegetais têm agrotóxicos e os minerais que estão no seu computador e celular foram extraídos por meio do trabalho escravo e clandestino. O mundo não é feliz, não é justo, existem pessoas sendo exploradas pelos governos, empresas, milionários, ricos e também pelos pobres. Tem muita merda acontecendo e a verdade é que é muito difícil de resolver, mas alguém em algum lugar tem que começar a pensar em alguma solução. Então seja você a diferença que você quer ver no mundo. E com isso, os dois vão até o presidente comentar o que está acontecendo. Ela dá diversas justificativas do porquê aquilo que estava acontecendo era bom, falando que reduziram a dívida interna e ganharam muito dinheiro. E o que acontece é que toda a economia global gira em torno daquele mercado. E se aquele mercado quebrar, mais pessoas vão sofrer com a falta de dinheiro, como se já não houvesse gente sofrendo o suficiente, né? O Mori pede pro Rick encontrar uma solução para aquele problema, perguntando o quanto de ser humano tem que ter em alguém para virar espaguete. E a primeira alternativa que ele cria são clones humanos que são criados desde o nascimento com o propósito de vida de se matarem e alimentarem os outros humanos com espaguete. Obviamente isso não dá certo, talvez pela capacidade de reflexão de saber que esse é um propósito mesquinho demais e muito pouco egoísta. A segunda alternativa foi um ser humano sem lobo frontal, com a capacidade de raciocínio inexistente e sem a percepção de que é um ser vivo. Eu não sei vocês, mas essas alternativas também não me cheiram nada bem. Para mim é tudo muito antiético. E talvez principalmente criar uma pessoa sem a capacidade de raciocinar e sem lobo frontal, mas o que me impressiona é que mesmo com essa parte essencial do ser humano faltando, não dá pra falar que ele não é um ser humano. Existe algo ali que é humano, pode ser até na fisionomia, mas me parece que o Rick também percebeu que aquilo seria bem cruel da parte dele, e não que ele se importasse, né? Mas o Mori se importa. Então ele criou um torso que parece um frango com uma mão cuja única ação em vida é esperar até colocar a garra em uma pra enfiar em si mesmo. E meu Deus, quantas palavras feias eu disse em um vídeo só. Por favor, YouTube, não me tire o dinheiro, não me tire a monetização, e editor, por favor, censura tudo, mano. E essa última solução parece ter sido bem vista, pelo menos por um tempo, quando os protestantes começam a lutar pelo direito dos torsos. Pode-se dizer que existe uma parcela humana nesses torsos, e por isso eles entraram dentro dos direitos humanos, o que deixa a gente com um problemão de que é não infringir os direitos humanos. Afinal de contas, se um humano não for salvo pelos direitos humanos, quem garante que mais alguém vai ser? Isso tudo quer dizer que nós precisamos de um limite, ou como disse o Kant, um imperativo categórico. A palavra imperativo significa aquilo que é ordem, e categórico significa aquilo que é absoluto. Logo, é uma ordem absoluta e incondicional. Esse imperativo categórico deve ser seguido independente das circunstâncias e também do ambiente. E se os direitos humanos forem um imperativo categórico, então esses torsos não podem ser produzidos por conter uma parcela humana em si. E é bom lembrar que o imperativo categórico é bem resumido pela frase: age apenas de acordo com aquela máxima pela qual você pode ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, faça somente o que todo mundo poderia fazer. Eu acho que o principal dilema que eles enfrentam nesse episódio é a sociedade não definir direito o que é um ser humano. Que apesar da definição de Aristóteles de que o humano é um animal racional, ainda é até difícil de realmente definir isso. Até porque o cara sem lobo frontal talvez não tivesse razão, mas definitivamente ele era um ser humano. E a gente continua, e além dos grevistas dos direitos dos torsos, a gente também tem os grevistas que querem que o espaguete real, ou seja, das pessoas que se matam e não o sintético criado em laboratório. Incrível como dos dois lados as pessoas encontram um jeito de reclamar de suas situações. O que acontece é que a fábrica é explodida pelos kamikazes infelizes, tendo que, sinceramente, apesar das brechas éticas que existem em consumir um torso parcialmente humano, o único propósito de se matar, eu achei até uma boa solução. Só que talvez a melhor solução seja de literalmente só cozinhar um espaguete. Sei lá, né? Uma ideia aqui. E pela produção ter parado, os alienígenas de outros planetas começam a descer nesse planeta e começam a aliciar as pessoas de lá acima. O engraçado é que em vez de colocarem a na sua cabeça, eles pegam a arma e oferecem para as pessoas. Porque eles não podem, as pessoas podem só querer que elas se... Com todo esse caos, a economia mundial entra em colapso e ficam devendo muito espaguete para outros planetas. E como agora não tem quase mais ninguém naquele lugar, o Mori dá a ideia de sintetizar o último espaguete da última pessoa. Então eles vão na casa de um homem com dores terríveis.
Mas eu não vou alimentar seu sistema de lucros doentio. Integridade quer dizer viver com a dor. Essa frase fala muito sobre a ética, porque em certa medida, ser ético é abrir mão do que você quer fazer instintivamente. Você não pode comer toda a comida que você tem hoje na sua casa, porque precisa guardar para os outros dias. Então você priva a si mesmo, o que causa um desconforto. E é isso. Integridade significa viver com esse desconforto. Ser moral é doloroso, porque você deixa de pensar só no hoje e só no em si, e passa a pensar no amanhã e também no coletivo. Ser íntegro é abrir mão de sua liberdade em nome da liberdade do outro. Isso sim é ética. E essa frase resume muito bem esse conceito de ética, principalmente a ética social, né? Mesmo assim, o Rick convence esse homem a se matar, falando que o sacrifício dele vai acabar com esse consumo desenfreado. O que acontece é que ele o coloca em uma máquina que mostra toda a sua vida para geral enquanto comete eutanásia. E é aí que entra uma cena que é absolutamente cinema puro, uma das mais legais de Rick and Morty, e uma das cenas mais emocionantes também, que é basicamente uma música de fundo mega bonita, com a vida do cara passando na TV pra todo mundo. Essa cena mostra os altos e baixos que o personagem teve na vida dele, com direito a romance, superação, empreendedorismo, traição, dinheiro, tudo que um bom filme tem que ter pra ser um bom filme. Todas as nuances humanas possíveis estão ali. Aquele edit que o Rick faz em tempo real acaba, então ele vai e friamente pega e abre o cara em meio à TV aberta, pegando o espaguete e servindo pro Mori, que vomita em seguida. E assim que todo mundo vê aquilo, todo mundo começa a vomitar. O Mori resume isso falando que o Rick tornou aquele ato de mau gosto. Então as pessoas ficaram impactadas não porque ele morreu, nem porque ele se matou, mas porque ele viveu. Você tá perguntando se foi uma história sobre certo e errado? A resposta é: eu não tô nem aí. E no final o Rick mete a frase: células consomem, a própria vida é errada, ou seja, a morte tá certa. Mas você não aceita isso, então você vive, mesmo quando significa comer. Nessa frase, o Rick acredita que o consumo seja errado, e a vida é um ciclo de consumo que resulta em morte. A morte é a única coisa eticamente correta, porque ela não mata ninguém, ela cessa esse ciclo de consumo desenfreado em busca de energia para continuar vivendo. Os que estão vivos não acreditam na ética da morte, e por isso continuam vivendo, mesmo que para continuar vivendo, eles tenham que matar, ou seja, fazer o que acreditam ser errado. Nosso cérebro é uma máquina de criar justificativas. Criamos cenários onde estamos certos, mesmo lutando constantemente pelo que é errado. Mas é claro que essa é a só visão do Rick. E no final, o Rick apresenta uma outra comida pra família, e a Summer pergunta se aquilo é mesmo o bife, e o Rick pergunta se ela realmente quer saber. E todo mundo, obviamente, nega depois de toda essa odisseia. E dessa vez, eles todos preferem a ignorância ao conhecimento. Porque afinal de contas, em uma vida absurda e em um universo sem sentido, a ignorância de vez em quando se veste de virtude para aliviar a nossa consciência. A consciência humana. Muito legal. Muito legal, gente. Muito bom. Gostei. Gostei.